Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que algo muda por dentro, mesmo que nada mude por fora. Não é um dia marcado no calendário, não vem com aviso, não gera aplauso e quase nunca é percebido por quem está ao redor. Mas é ali que tudo começa a se reorganizar. É quando você para de esperar que algo aconteça e começa a sustentar por dentro quem você está se tornando. Esse momento não é confortável. Ele não nasce da motivação, nasce do cansaço. Do cansaço de prometer e não cumprir. Do cansaço de esperar reconhecimento. Do cansaço de se explicar. Do cansaço de viver reagindo ao mundo como se ele fosse o responsável pela sua vida. E quando esse cansaço atinge um certo ponto, algo dentro de você se levanta e diz: chega. Não em voz alta, não com raiva, mas com uma firmeza silenciosa que muda tudo. Até esse dia, você vive esperando. Espera a oportunidade certa, a pessoa certa, o momento perfeito, a validação, o sinal. Espera que alguém veja seu esforço, que reconheça seu potencial, que estenda a mão. Espera que o mundo seja justo antes de você ser forte. Mas esse dia não chega enquanto você estiver nessa posição. Porque esperar é, no fundo, terceirizar o controle da própria vida. É colocar o destino nas mãos de fatores externos e chamar isso de paciência. Só que paciência sem postura vira estagnação. E estagnação corrói a alma aos poucos. O dia em que tudo muda não é o dia em que você se sente confiante. É o dia em que você decide continuar mesmo sem confiança. É o dia em que você percebe que ninguém vai vir te salvar. E ao invés de se desesperar com isso, você se fortalece. Porque entende que se ninguém vem, então você precisa se tornar alguém que não depende de resgate. Esse é o início da maturidade verdadeira. Não aquela que vem com idade, mas a que vem com responsabilidade interna. Nesse dia, você para de culpar o passado. Para de usar o que aconteceu como justificativa para o que você não faz. Não porque o passado não tenha doído, mas porque você entende que carregar essa dor como identidade só te mantém preso. Você percebe que algumas pessoas passaram pela sua vida para te ferir, não para te acompanhar. E que insistir em explicar suas cicatrizes para quem não se importa é continuar sangrando sem necessidade. Então, você silencia. Não por fraqueza, mas por estratégia. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de decisões. É o silêncio de quem está organizando a própria mente. É o silêncio de quem entendeu que falar demais rouba energia. Que se justificar o tempo todo enfraquece a postura. Que responder a tudo te coloca sempre em posição de defesa. E quem vive se defendendo nunca avança. Nesse novo estado, você começa a escolher melhor suas batalhas. Algumas você vence no confronto, outras você vence não entrando. E essa escolha muda completamente a forma como o mundo te enxerga, mesmo que você não esteja tentando impressionar ninguém. A partir desse dia, você passa a sustentar internamente quem está se tornando. Isso significa agir de acordo com a pessoa que você quer ser, mesmo quando ninguém está olhando. Significa manter a disciplina sem plateia. Significa dizer não para prazeres imediatos, porque você respeita o futuro que está construindo. Significa levantar da cama mesmo sem vontade, porque você entende que vontade é instável, mas compromisso é o que constrói resultados, e ninguém te aplaude por isso. Ninguém percebe, mas algo começa a mudar. Você começa a notar que sua mente fica mais firme, que certas coisas que antes te abalavam agora apenas passam, que comentários que antes te feriam agora revelam mais sobre quem fala do que sobre você. Que a ansiedade diminui quando você para de tentar controlar o que não depende de você e começa a dominar o que está ao seu alcance. E o que está ao seu alcance sempre foi uma coisa só: sua atitude diária.
Esse processo é solitário e precisa ser. Porque enquanto você ainda busca aprovação, você não está pronto para sustentar sua própria evolução. Quem precisa ser aplaudido desmorona quando é ignorado. Quem depende de incentivo externo para continuar, para quando ele acaba. Por isso, o crescimento real acontece longe do barulho. É no silêncio que você descobre quem você é quando não precisa provar nada. Você começa a perceber que muita gente prefere te ver tentando do que conseguindo, que algumas pessoas se sentem confortáveis com você enquanto você está abaixo, mas se incomodam quando você começa a subir. Não porque você mudou, mas porque sua mudança expõe o imobilismo delas. E nesse ponto, você tem duas opções: diminuir para caber ou continuar crescendo e aceitar o desconforto alheio. Sustentar quem você está se tornando exige escolher a segunda opção, mesmo quando dói. Esse é o momento em que você para de explicar seus planos, para de anunciar cada passo, para de pedir permissão para ser quem você é. Você entende que planos anunciados cedo demais são sabotados pela opinião alheia e que nem todo mundo merece acesso ao seu processo. Algumas pessoas só merecem ver o resultado, e tudo bem, nem todo mundo vai entender o seu silêncio, mas quem entende não precisa de explicação. A partir desse dia, você muda sua relação com o tempo. Para de querer tudo rápido, para de medir seu valor por resultados imediatos. Você começa a respeitar o processo. Entende que consistência constrói mais do que intensidade, que fazer um pouco todos os dias vale mais do que fazer muito uma vez e desistir. E essa constância, invisível para o mundo, começa a criar raízes profundas dentro de você. Você também muda a sua relação com o fracasso. Ele deixa de ser uma prova de incapacidade e passa a ser um professor duro, porém honesto. Cada erro vira informação. Cada queda vira ajuste de rota. Você para de se definir pelo que deu errado e começa a se definir pela sua capacidade de continuar. E isso te torna perigoso no melhor sentido da palavra, porque alguém que não desiste não pode ser parado. Nesse processo você se torna mais seletivo, não só com pessoas, mas com pensamentos. Você começa a observar sua mente como um território que precisa ser protegido. Não deixa qualquer ideia entrar, não alimenta qualquer emoção. Aprende a pausar antes de reagir, a respirar antes de responder, a pensar antes de agir. E esse autocontrole te dá uma vantagem enorme num mundo onde a maioria vive no impulso. O curioso é que quanto mais você sustenta quem está se tornando, menos você sente necessidade de falar sobre isso. Você não precisa anunciar que mudou. As pessoas percebem, pela sua postura, pela sua calma, pela forma como você lida com pressão, pela maneira como você segue mesmo quando tudo parece lento. E alguns vão se inspirar, outros vão se afastar. Ambos fazem parte do processo. Chega um ponto em que você entende que não precisa ser entendido, precisa ser coerente, que não precisa agradar, precisa respeitar a si mesmo, que não precisa vencer todas as discussões, precisa vencer a si mesmo todos os dias. E essa vitória interna, repetida diariamente, constrói algo que ninguém pode tirar de você. O dia em que você para de esperar é o dia em que você assume total responsabilidade pela sua vida. Sem vitimismo, sem desculpas, sem terceirizar culpa. Não porque tudo esteja sob seu controle, mas porque sua resposta às coisas está. E isso muda tudo. Porque duas pessoas podem viver a mesma situação e sair completamente diferentes dela. A diferença está na mente que sustenta a experiência. Você passa a entender que força não é ausência de medo, é ação apesar dele. Que maturidade não é endurecer o coração, mas aprender a proteger sua energia. Que silêncio não é fraqueza, é domínio. E que sustentar quem você está se tornando exige abrir mão de quem você era. Algumas versões antigas precisam morrer para que a nova sobreviva. E isso dói.
Mas é necessário. Nesse ponto da jornada, você já não busca atalhos, não busca fórmulas mágicas, não se ilude com promessas vazias. Você entende que tudo que vale a pena exige tempo, esforço e paciência. E aceita isso com serenidade, porque sabe que o preço de evoluir é muito menor do que o preço de permanecer igual. Talvez ninguém perceba agora, talvez ninguém reconheça, talvez você ainda esteja longe de onde quer chegar. Mas se você já parou de esperar e começou a sustentar quem está se tornando, então você já venceu algo muito maior do que qualquer resultado externo. Você venceu a inércia, venceu a mentalidade de dependência, venceu a versão de si que sempre esperava mais um sinal para agir. Continue, mesmo cansado, mesmo sem aplauso, mesmo em silêncio, porque o mundo muda quando você muda por dentro. E o dia em que os resultados começarem a aparecer, muita gente vai achar que foi sorte, que foi rápido, que foi fácil. Mas só você vai saber quantas vezes levantou sem vontade, quantas vezes calou quando queria gritar, quantas vezes continuou quando tudo dizia para parar. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou em algo que você está vivendo agora, deixe um comentário escrevendo: "Eu parei de esperar". Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque sustentar quem você está se tornando é difícil, mas caminhar sozinho é mais fácil quando você sabe que existem outros fazendo o mesmo em silêncio.